Olá, saudações filosóficas, muito boa tarde a todos. Eu sou Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 28 de setembro de 2024, estamos na primavera, aqui no município de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para mais um estudo do nosso curso O que é o Espiritismo, edição da FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje estudaremos a 13ª aula, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação espírita do denominado Pentateuco Kardeciano, que é composto de o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que Obras Póstumas é um outro livro que foi publicado depois da desencarnação de Allan Kardec. Não é contado aí como o Pentateuco, mas também é uma obra aí que faz parte aí, de certa forma, da codificação, assim como o que é o Espiritismo, uma obra introdutória. Foi uma brochura que Allan Kardec publicou depois do Livro dos Espíritos, com aquelas perguntas, questionamentos dos iniciantes, né? Daqueles que começam a se aproximar do Espiritismo, não têm o conhecimento ainda de alguns princípios e formulam algumas questões que Kardec tinha que repetir várias vezes, né? E achou por bem fazer essa obra introdutória, facilitando o acesso aí para o esclarecimento de dúvidas. Então vamos dar início à aula de hoje. Trouxe meu café, não pode faltar. Pedindo a Deus que nos abençoe no estudo de hoje. 13ª aula, Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro de doutrina terá influência considerável porque você explica questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações vai extrair dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito, os teus amigos de além-túmulo preparam o caminho para a plantação. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo que o planeta Terra gire na ordem radiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Essa explicação e comunicação de um dos espíritos que orientavam Kardec responde à sua pergunta: que acha do novo livro que estou trabalhando, Obras Póstumas, segunda parte? Esse trecho foi retirado de Obras Póstumas, na qual Kardec questiona, né, os espíritos que o orientavam sobre o que eles achavam do novo livro que ele estava trabalhando, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E aí foi dada essa resposta, né, os espíritos dizendo que essa obra terá influência na doutrina considerável, porque ali se explica questões capitais, que será de grande proveito para o mundo religioso, que nele encontrarão máximas que lhes serão necessárias, como também a vida prática das nações será bem orientada pelas instruções excelentes contidas nessa obra. Eles dizem que Kardec enfrentou as questões de alta moral prática, de interesse geral, social e religioso. Disseram também que a dúvida tem que ser destruída, que a Terra e as suas populações já estão prontas para receber um novo tipo de alimento, né? Um novo tipo de abordagem religiosa. Os teus amigos de além-túmulo, né, preparam um caminho para a plantação, que ele próprio estava lançando ali, né? Uma semente que confiaram a ele como codificador, né? Que é o momento da Terra sair dos nevoeiros intelectuais, né? E partir para o esclarecimento espiritual. Surge o Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente publicado com o nome de Imitação do Evangelho,
em abril de 1864. Logo em sua introdução são explicitados os objetivos e planos de elaboração. Então, surgiu aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que antigamente, antes, né, tinha o nome Imitação do Evangelho, na primeira versão, de 1864. E aqui nós vamos agora ao que está na introdução, né? Um trecho importante da introdução. Podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. 1. Os atos comuns da vida do Cristo. 2. Os milagres. 3. As profecias. 4. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. E 5. O ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças, porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre por toda parte provocada pelos dogmas. Certo? Vamos lá ao comentário. Então, aqui na introdução, há uma divisão em 5 partes, né, as matérias do Evangelho. A primeira, os atos comuns da vida do Cristo, que o Cristo fazia, né? 2, os milagres que provocava, milagres entre aspas, né? Porque está tudo da ordem natural, nós já vimos isso em capítulos anteriores desse próprio estudo. As profecias, né? Que são relatadas nos evangelhos. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, que são variadas segundo as teologias, e o próprio ensino moral. Kardec diz, né, que se todas as 4 primeiras partes, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias e as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, né, se todas elas são objeto de discussões, a moral do Cristo permanece inatacável, certo? Porque é ela o próprio código divino que até a incredulidade se curva. É o terreno onde poderia haver um ecumenismo cristão ou a aliança aí de todas as religiões, né? A união delas. Porque a moral do Cristo é a mesma da moral aí praticada por outras religiões também, né? Nenhuma religião diz para o homem praticar o mal, né? Para não ser bom. Todas têm a mesma moral. E ali podia ser o ponto de união. Não foi sujeita a dogmas, né? As discussões dos dogmas, essa parte aí, principalmente. E Kardec prossegue. Reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas as coisas estranhas ao assunto. Então Kardec prossegue, né? Diz que reuniu nesta obra todos os trechos, né, que poderiam aí constituir um código de moral universal, que unisse todas as religiões, as denominações, sem distinção de cultos, e nas citações foram conservadas aquilo que tinha utilidade ao desenvolvimento do pensamento, tirando todas as coisas estranhas ao assunto, né? Questões aí que muitas vezes não tinham ligação com a moral propriamente dita. As máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente segundo a sua natureza, de maneira a que umas se deduzem das outras, tanto quanto possível. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, introdução. Então, as passagens lá do Evangelho, né, foram agrupadas e distribuídas com um método, né, com uma intenção, um sentido, né, de maneira que umas se deduzem das outras. Isso a gente vai ver logo adiante, né, com os pilares aí que Kardec abre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo constitui-se de um prefácio, 28 capítulos, sendo o último uma coletânea de preces. Tem 7 conexões com o Antigo Testamento e 134 com o Novo Testamento. Aqui detalhes da obra, né? Ela possui um prefácio, 28 capítulos, sendo a última uma coletânea de preces. Tem conexões aí com o Antigo Testamento
e com o próprio Novo Testamento. Segundo a natureza dos assuntos, os 3 primeiros se encadeiam. Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então aqui, né, tem aquele encadeamento lógico que foi falado anteriormente. Kardec abre aí a obra O Evangelho segundo o Espiritismo com 3 capítulos importantíssimos. O não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo e há muitas moradas na casa do meu Pai, que são como fossem princípios aí do Espiritismo cristão. Entendendo esses 3 capítulos, fica muito mais simples entender as demais passagens do Evangelho, né? Porque as demais passagens do Evangelho, né? Dos Evangelhos, aliás, tem que ser sempre interpretadas com essa intenção de não destruir a lei, porque a primeira revelação é preservada, a segunda de Jesus também, né? Meu reino não é deste mundo, que nós temos que ver as situações sob a perspectiva do desencarnado, do mundo espiritual, e não aqui do encarnado e do nosso mundo. Muitas vezes nós temos essa visão, né? E há muitas moradas na casa do meu Pai. Um exemplo aí, as várias colônias espirituais, dos vários planetas habitados, de que a Terra não é o centro, né, do universo, como dizia lá o dogma da igreja antigamente, que Galileu derrubou, mas que muitas vezes ainda persiste na ideia dos extraterrestres, né, de que aqui é o modelo, que muitas vezes quando fala que tem casa no mundo espiritual, pensa-se que aqui é o modelo e lá é apenas uma reprodução, seria uma reprodução daqui. Não, é o contrário, né? Lá é o modelo e aqui é a reprodução imperfeita, né? Uma cópia imperfeita. Também o filósofo Platão, né, se lembrava disso quando divulgou sua filosofia. A obra está disposta numa ordem lógica, aborda aspectos filosóficos e científicos e trata dos ensinamentos de Jesus em seu aspecto moral. Então tem uma lógica na construção dessa obra, aborda aí aspectos filosóficos, científicos, trata dos ensinamentos de Jesus, principalmente do aspecto moral. Podem ser citados os ensinamentos, vão ser dados alguns exemplos. Abre aspas. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Isso está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5. O Espiritismo é uma nova ciência que vem revelar aos homens, né, com provas irrecusáveis, empíricas, positivas, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Abre aspas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Isso está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. O verdadeiro espírita, né, ele é reconhecido pela sua transformação moral, por tentar ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, pelos esforços que faz, né, para dominar suas más inclinações. Não que ele seja perfeito, mas o critério é seu esforço, sua vontade em fazer a reforma íntima. Abre aspas. É inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. Frase famosa, né? Fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé racional, né, sustentada pela razão. Fora da caridade não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Né? Lema aí do Espiritismo cristão, né? Não é fora da igreja, não há salvação. É fora da caridade, não há salvação. Sustentado em Paulo de Tarso. Edgar Armand escreve, abre aspas, o Espiritismo arrancou o Evangelho das sombras místicas das concepções dogmáticas e o apresentou ao povo indistintamente, aberto e refulgente, expressivo e edificante, como a força que mais poderosamente realiza transformações morais no mais íntimo das almas e impulsiona os homens para a luz da redenção. Isto está em O Redentor, no prólogo. Edgar Armand, que foi uma figura aí importante da doutrina espírita, dizendo lá no prólogo de O Redentor, que o Espiritismo arrancou o Evangelho
daquelas sombras místicas, das teologias, né? Das concepções dogmáticas, e apresentou ao povo, ao simples, né? Indistintamente, aberto, refulgente, com fácil entendimento, né? Kardec comenta lá, para facilitar, né? Os espíritos também comentam as passagens, expressiva e edificante, que é uma força poderosa que realiza transformações morais no mais íntimo das almas e dessa forma impulsiona os homens para a luz da redenção. A bibliografia utilizada, O Redentor, de Edgar Armand, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Obras póstumas de Allan Kardec. Partindo agora para a nossa fixação do aprendizado, são aquelas 3 questões que combinamos de as fazer, sempre no final dos estudos. Primeira, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Uma das obras da codificação espírita. O livro de doutrina de influência considerável, porque explica questões capitais, não só para o mundo religioso, né? E não só o mundo religioso encontrará as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações extrairá dele instruções excelentes. Inicialmente publicado com o nome de Imitação do Evangelho, em abril de 1864. Questão 2, porque Allan Kardec priorizou os ensinamentos morais de Jesus neste livro, porque é o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. A bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Reuniu-se nessa obra, né, os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código moral universal sem distinção de cultos. E a questão 3, na sua opinião, qual a importância do Evangelho segundo o Espiritismo? É uma obra que costumamos chamar de iluminismo religioso, né, própria do iluminismo religioso. Segundo Armand, este livro e o Espiritismo arrancou o Evangelho das sombras místicas, das concepções dogmáticas e apresentou ao povo indistintamente, de maneira aberta e refulgente, expressiva e edificante, com toda a força que mais poderosamente realiza transformações morais, ou seja, é a força que mais poderosamente realiza transformações morais no ser humano, no mais íntimo das almas, e impulsiona os homens para a luz da redenção. Isso está em um Redentor, né, no prólogo, como nós vimos durante o estudo. Assim sendo, encerramos a 13ª aula. Próxima aula, 14ª aula, iniciaremos a parte A, esquecimento do passado, que é uma questão aí muito levantada por aqueles que começam a se aproximar do Espiritismo, ainda não têm um conhecimento profundo. É uma das principais dúvidas, né? Por que nós esquecemos o passado? Então, na próxima aula, nós nos deteremos a tentar esclarecer por que existe esse esquecimento do passado, né? De onde ele decorre, qual a sua importância, né? Assim sendo, agradecemos a todos a participação, a presença aqui neste canal, as curtidas, inscrições no canal, compartilhamentos, comentários, o apoio que nos tem dado, a força e sustentação moral, para que possamos prosseguir nessa luta, né, do nosso estudo. Logo, logo chegaremos ao final deste curso, né, desta obra. Lembrando que temos aí no canal também uma playlist concomitante das obras da série André Luiz. Estamos estudando O Nosso Lar e pretendemos estudar toda a série, né, de acordo com o tempo, no ritmo que estamos empreendendo, certo? Assim, agradecemos a todos, que todos tenham uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, que suas famílias sejam abençoadas, que tenham um dia excelente, em paz, mesmo aqueles que vão dormir ou que vão levantar agora, que tenham um dia aí de muita paz e com Jesus. Assim sendo, graças a Deus, até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.